Olá, caçadores de mistérios! Bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa! E se eu te dissesse que a Antártida esconde segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre nosso planeta? Fique até o final para descobrir revelações surpreendentes! Imagine, um continente tão vasto que é maior que a Austrália. Um lugar tão imenso que, se sobreposto à Europa, iria do norte da Noruega até o Irã. Este é o continente mais isolado e misterioso da Terra. A Antártida. Coberta por uma camada de gelo de 5 quilômetros de espessura, a Antártida é um mundo à parte. No verão, apenas 4.000 pessoas se aventuram por lá. Mas no inverno brutal, com temperaturas chegando a menos 34 graus Celsius, só 1.000 corajosos enfrentam a escuridão total. Para chegar até lá, é preciso atravessar a temida passagem de Drake. 1.000 quilômetros de oceano furioso, com ondas de até 20 metros de altura. Não é à toa que estudos da National Academy Press confirmaram, em 2011, o papel crucial deste continente no clima global. A história da Antártida é fascinante. Descoberta em 1820 por exploradores russos, ela guarda 61% da água doce do planeta. Pense só. Se todo esse gelo derretesse, lugares como a Flórida simplesmente desapareceriam do mapa. Mas o mais intrigante é que 90% do que está sob o gelo permanece um mistério total. Ecos de rádio revelam um mundo oculto de montanhas, cânions e até vulcões ativos. O Monte Erebus, por exemplo, tem lava que flui a menos 7 graus Celsius. Em 2023, a British Antarctic Survey fez descobertas revolucionárias sobre ecossistemas subglaciais, onde bactérias evoluíram para sobreviver ao frio extremo. E em 2019, cientistas encontraram algo incrível. Um cânion sob o glaciar Deman mais profundo que o próprio Grand Canyon. O Google Earth já mostrou anomalias inexplicáveis, como uma misteriosa entrada de caverna de 250 pés que depois desapareceu nas atualizações. Há histórias sobre bases secretas da década de 1930. E a famosa Operação High Jump de 1946 gerou relatos intrigantes de fenômenos inexplicáveis. A pesquisadora Linda Moulton Hall, em seu documentário de 2019, apresentou evidências surpreendentes de possíveis estruturas antigas sob o gelo. Arqueólogos como André Zaranquim continuam descobrindo sítios históricos fascinantes, incluindo cabanas de exploradores lendários. Falando em exploradores, não podemos esquecer Roald Amundsen, que alcançou o Polo Sul em 1911, seguido semanas depois por Scott, que infelizmente não sobreviveu à viagem de volta. Sob o gelo, as montanhas Gamburtsev rivalizam com os Alpes em tamanho. Uma anomalia gravitacional descoberta em 2006 sugere uma gigantesca cratera de impacto, possivelmente relacionada à maior extinção em massa da história da Terra. E tem mais. Existem 775 lagos subglaciais, sendo o Lago Vostok o maior deles. Isolado há 15 milhões de anos, suas águas permanecem líquidas a menos 3 graus Celsius, graças à pressão e ao calor geotérmico. O que você acha que podemos encontrar nas profundezas desse continente misterioso? Existem civilizações antigas ou formas de vida desconhecidas sob o gelo? Deixe seu comentário e não perca a nossa próxima parte sobre os ecossistemas subglaciais e o fascinante Lago Vostok. Se você gostou dessas revelações impressionantes, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum mistério da nossa jornada pelo conhecimento! Fala, galera! Prontos para mais uma incrível jornada pelos mistérios da Antártida? Hoje vamos mergulhar fundo, literalmente, nos segredos escondidos sob quilômetros de gelo. Imaginem só, em 2017, cientistas fizeram uma descoberta impressionante nas cavernas do Monte Erebus. Com temperaturas chegando a 25 graus Celsius, encontraram sinais de vida onde ninguém esperava. DNA de algas, musgos e até mesmo artrópodes completamente desconhecidos pela ciência. Mas isso é só a ponta do iceberg. Vamos falar do verdadeiro gigante escondido, o Lago
Vostok. Localizado a impressionantes 4 quilômetros de profundidade, esse lago subglacial é maior que o lago Michigan e guarda segredos de 15 milhões de anos de isolamento total. E não pensem que é um lago comum. Congelado, graças a fontes geotérmicas. Suas águas mantêm uma temperatura de menos 3 graus Celsius. Em 2012, pesquisadores russos encontraram uma bactéria única, nunca vista antes. E as descobertas não param. Em 2020, evidências sugeriram a presença de peixes. E no ano seguinte, crustáceos foram detectados a 500 metros de profundidade. O mais fascinante é que o Lago Vostok pode ser nosso laboratório natural para entender a possibilidade de vida em outros mundos. A NASA tem estudado intensamente esse ambiente, comparando-o com os oceanos subglaciais de Europa. Uma das luas de Júpiter. Vocês sabiam que existem 675 lagos subglaciais descobertos desde 1990? Cada um deles pode abrigar ecossistemas únicos, isolados do mundo exterior por milhões de anos. As pesquisas mais recentes da Science revelam uma diversidade microbiana impressionante nas amostras de gelo. Em 2023, a Nature Communications nos presenteou com outra descoberta incrível. Rios antigos preservados sob o gelo, com vales e colinas intactos. É como uma cápsula do tempo geológica, esperando para ser explorada. As cavernas vulcânicas da região são outro mistério fascinante. Em 2017, cientistas encontraram DNA de pequenos animais, como centopeias e aranhas, perfeitamente adaptados ao calor vulcânico em meio ao continente mais frio da Terra. E por falar em vulcões, a Antártida abriga 15 deles, alguns semiativos, criando verdadeiros oásis de vida em meio ao gelo eterno. Os arqueólogos têm aproveitado essas condições únicas para estudar cabanas preservadas de exploradores históricos, como Shackleton. Uma anomalia gravitacional descoberta em 2006 no leste do continente sugere a existência de uma antiga cratera, possivelmente ligada a um evento de extinção em massa. Os estudos da Geochemistry, Geophysics, Geosystems confirmam essa possibilidade intrigante. E aí, o que vocês acham? Será que existe vida ainda mais complexa aguardando para ser descoberta nas profundezas do Lago Vostok? Deixem suas teorias nos comentários. Não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a próxima parte dessa série incrível sobre os mistérios da Antártida. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais revelações impressionantes sobre a Antártida. E hoje vamos mergulhar em um mundo oculto sob o gelo, repleto de cânions gigantescos, montanhas misteriosas e crateras que guardam segredos do passado do nosso planeta. Imaginem só, em 2019, cientistas descobriram algo extraordinário. O Canyon Denman, uma fenda colossal sob o gelo antártico, com profundidade de 3,5 quilômetros, praticamente metade da altura do Monte Everest. Mas ao contrário, é como se tivéssemos um mundo invertido, escondido sob nossos pés. Mas isso não é tudo. Nos anos 50, outra descoberta surpreendente aconteceu. O maciço Gamburtsev. Pensem numa cadeia de montanhas do tamanho dos Alpes, completamente enterrada sob 600 metros de gelo. E o mais incrível, seus picos chegam a 2.700 metros de altura, preservados desde o período Eoceno. Em 2006, pesquisadores encontraram evidências de algo ainda mais impressionante, uma cratera gigantesca de 480 quilômetros, que pode estar relacionada à maior extinção em massa da Terra, há 251 milhões de anos. Este evento devastador eliminou 81% da vida marinha e 70% das espécies terrestres, além de ter contribuído para a fragmentação do supercontinente Gondwana. Vocês sabiam que existem 675 lagos escondidos sob o gelo antártico? Estudos recentes da PNAS mostram como essas formações têm se modificado com as mudanças climáticas, especialmente na região da passagem de Drake.
Uma das descobertas mais intrigantes vem de estudos gravitacionais que sugerem a existência de um impacto massivo, ainda maior que a famosa cratera de Chicxulub, responsável pela extinção dos dinossauros. Este impacto pode ter sido o gatilho para a Grande Mortandade, o maior evento de extinção que nosso planeta já presenciou. Em 2022, arqueólogos fizeram descobertas fascinantes, incluindo cabanas perfeitamente preservadas da expedição de Scott. O gelo funcionou como uma cápsula do tempo, mantendo intactos estes testemunhos da história da exploração antártica. Alguns relatos documentados por Linda Moulton Howe em 2019 sugerem a existência de estruturas antigas sob o gelo. Imagens de satélite mostram padrões intrigantes que parecem indicar a presença de entradas ocultas. A história da separação entre a Antártida e a Austrália, que antes formavam parte de Gondwana, é outro capítulo fascinante. Estudos publicados na Paleoceanography em 2020 nos ajudam a entender melhor como esse processo afetou o clima global. Pesquisas recentes da British Antarctic Survey estão revelando como a vida se adapta a condições extremas neste ambiente único. É como se a Antártida fosse um laboratório natural, preservando ferramentas antigas e fósseis que nos contam a história da Terra. Se você ficou impressionado com essas descobertas, aguarde até ver o que vem por aí na próxima parte. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação sobre os mistérios da Antártida. Nos vemos no próximo vídeo. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais revelações impressionantes sobre a Antártida. E hoje vamos mergulhar em um mundo oculto sob o gelo, repleto de cânions gigantescos, montanhas misteriosas e crateras que guardam segredos do passado do nosso planeta. Imaginem só, em 2019, cientistas descobriram algo extraordinário. O Canyon Denman, uma fenda colossal sob o gelo antártico, com profundidade de 3,5 quilômetros, praticamente metade da altura do Monte Everest. Mas ao contrário, é como se tivéssemos um mundo invertido, escondido sob nossos pés. Mas isso não é tudo. Nos anos 50, outra descoberta surpreendente aconteceu. O maciço Gamburtsev. Pensem numa cadeia de montanhas do tamanho dos Alpes, completamente enterrada sob 600 metros de gelo. E o mais incrível, seus picos chegam a 2.700 metros de altura, preservados desde o período Eoceno. Em 2006, pesquisadores encontraram evidências de algo ainda mais impressionante, uma cratera gigantesca de 480 quilômetros, que pode estar relacionada à maior extinção em massa da Terra, há 251 milhões de anos. Este evento devastador eliminou 81% da vida marinha e 70% das espécies terrestres, além de ter contribuído para a fragmentação do supercontinente Gondwana. Vocês sabiam que existem 675 lagos escondidos sob o gelo antártico? Estudos recentes da PNAS mostram como essas formações têm se modificado com as mudanças climáticas, especialmente na região da passagem de Drake. Uma das descobertas mais intrigantes vem de estudos gravitacionais que sugerem a existência de um impacto massivo, ainda maior que a famosa cratera de Chicxulub, responsável pela extinção dos dinossauros. Este impacto pode ter sido o gatilho para a Grande Mortandade, o maior evento de extinção que nosso planeta já presenciou. Em 2022, arqueólogos fizeram descobertas fascinantes, incluindo cabanas perfeitamente preservadas da expedição de Scott. O gelo funcionou como uma cápsula do tempo, mantendo intactos estes testemunhos da história da exploração antártica. Alguns relatos documentados por Linda Moulton Howe em 2019 sugerem a existência de estruturas antigas sob o gelo. Imagens de satélite mostram padrões intrigantes que parecem indicar a presença de entradas ocultas. A história da separação entre a Antártida e a Austrália, que antes formavam parte de Gondwana, é outro capítulo fascinante. Estudos publicados na Paleoceanography em 2020 nos ajudam a entender melhor como esse processo afetou o clima global. Pesquisas recentes da British Antarctic Survey estão revelando como a vida se adapta a condições extremas
Neste ambiente único, é como se a Antártida fosse um laboratório natural, preservando ferramentas antigas e fósseis que nos contam a história da Terra. Se você ficou impressionado com essas descobertas, aguarde até ver o que vem por aí na próxima parte. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma revelação sobre os mistérios da Antártida. Nos vemos no próximo vídeo. Prepare-se para mergulhar nos mistérios mais sombrios da Antártida. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre este continente gelado. Em 1995, algo inexplicável aconteceu. Brian, um explorador experiente, deparou-se com uma descoberta chocante. Um buraco perfeitamente circular de 90 metros, com marcações que desafiavam qualquer explicação científica. Mas isso foi apenas o começo. Em 2003, veio um relato que abalou a comunidade científica. O Spartan 1 documentou uma estrutura octogonal coberta de hieróglifos misteriosos. O mais intrigante, a temperatura dentro dela era de 22 graus Celsius. E então, como num passe de mágica, as imagens do Google Earth simplesmente desapareceram. Linda Moulton Howe, em seu documentário revolucionário de 2019, apresentou evidências surpreendentes de possíveis ruínas alienígenas. Charles Hapgood vai além. Sugere a existência de uma civilização avançada há 12 mil anos, que teria sido completamente deslocada por um evento catastrófico. A ciência tradicional tenta explicar tudo isso como pareidolia, menos nosso cérebro criando padrões onde não existem. Mas como explicar o mapa de Piri Reis de 1513 que mostra com precisão impressionante a costa antártica sem gelo? Um mapa baseado em fontes ainda mais antigas. E a misteriosa Operação High Jump de 1946? Por que uma frota americana inteira precisou se retirar às pressas? Os relatos de testemunhas falam em encontros com objetos voadores não identificados e bases secretas escondidas sob o gelo. A estrutura encontrada pelo Spartan 1 continua desafiando a lógica. Paredes que emitiam uma luz verde misteriosa. Hieróglifos que lembram a escrita maia, mas com características únicas jamais vistas. Em 2002, a Atlantis TV captou imagens impressionantes de ruínas a 3 quilômetros de profundidade. O material foi confiscado pela Marinha porque as teorias sobre a Atlântida ganham força quando Hapgood sugere sua localização na Antártida. Em 2007, uma imagem do Google Earth mostrava uma entrada com escadas perfeitamente talhadas. Em 2019, a imagem desapareceu e a resolução da área piorou drasticamente. A anomalia gravitacional no leste do continente sugere o impacto de um asteroide de 40 quilômetros de largura. Mas será mesmo só isso? Os relatos de Brian, próximos ao Polo Sul, sugerem presenças não humanas. O mapa de Orontius Finaeus, de 1531, mostra detalhes do interior do continente que só foram confirmados com tecnologia moderna. Cada descoberta nos leva a mais perguntas. Cada resposta abre novos mistérios. O que realmente existe sob as camadas de gelo da Antártida? A verdade pode ser mais extraordinária do que qualquer teoria. No próximo episódio, vamos explorar os recursos escondidos e a geopolítica que cerca este continente misterioso. Não perca! Ative o sininho, deixe seu like e compartilhe com quem também ama mistérios. Juntos, vamos desvendar os segredos da Antártida. Você já imaginou uma guerra pelo gelo? Em 2024, uma descoberta impressionante sacudiu o mundo. Os russos encontraram 511 bilhões de barris de petróleo no mar de Weddell. Na Antártida, estamos falando de 44 trilhões de dólares. E agora, Reino Unido, Argentina e Chile estão disputando esse tesouro congelado. Mas calma! Existe um acordo chamado Tratado Antártico, assinado em 1959, que proíbe qualquer exploração abaixo dos 60 graus sul. Só que, em 2048, tudo pode mudar. Com o gelo derretendo cada vez mais rápido, a pressão por esses recursos está aumentando. Alguns especialistas até alertam sobre o risco de uma nova guerra das Malvinas. Você sabia que 7 países
reivindicam territórios na Antártida desde o início do século XX. Nova Zelândia, Austrália, França, Noruega, Reino Unido, Argentina e Chile, cada um com seus argumentos, principalmente baseados na proximidade geográfica. E demais! Em maio de 2024, os russos apresentaram ao parlamento britânico uma descoberta incrível, um supercampo de petróleo com o dobro das reservas da Arábia Saudita. Mas os cientistas da British Antarctic Survey já estão alertando sobre os impactos ambientais devastadores. Curiosamente, Argentina e Chile são os únicos países com assentamentos civis permanentes na Antártida. Na Base Esperança e na Vila Las Estrelas tem até escola. E desde 1978 já nasceram bebês por lá. É uma forma inteligente de fortalecer suas reivindicações territoriais. O tratado permite inspeções surpresa para evitar militarização. Isso começou durante a Guerra Fria e continua até hoje. Além do petróleo, a região é rica em carvão, gás e minerais raros, como o lítio, fundamental para as baterias do futuro. Em 2025, cientistas confirmaram algo preocupante. Enquanto o gelo aumenta no leste da Antártida, está derretendo rapidamente no oeste. E cada vez que um iceberg se desprende, novos ecossistemas são revelados. Lembram da Guerra das Malvinas em 1982? Quase 1.000 mortos e 2.000 feridos por causa de disputas territoriais. Agora, com essa descoberta de petróleo, os especialistas temem que conflitos semelhantes possam ressurgir. Em 2024, a China investiu $1 bilhão em pesquisas na região, principalmente focando em minerais estratégicos. E não para por aí. Estudos recentes estimam reservas minerais no valor de $60 trilhões. O Tratado Antártico começou com 12 nações e hoje tem 54 países membros. Em 2048, quando for revisado, novas potências podem entrar no jogo. Enquanto isso, a pesca ilegal já movimenta $1 bilhão por ano, ameaçando espécies únicas daquele ecossistema. O futuro da Antártida está em jogo. Será que conseguiremos preservar esse continente único? Ou a ganância pelos recursos vai falar mais alto? Me conta nos comentários o que você pensa sobre isso. E não esquece de se inscrever no canal para não perder a parte final dessa série incrível sobre os mistérios do continente gelado. Até o próximo vídeo. Chegamos ao fim dessa incrível jornada pelos mistérios da Antártida, meus amigos! E que aventura extraordinária foi essa, não é mesmo? Ao longo dessa série, mergulhamos fundo nos segredos escondidos sob as camadas de gelo desse continente fascinante, do intrigante lago Vostok às misteriosas crateras. A Antártida continua sendo um verdadeiro enigma que une ciência e especulação. E não é para menos! Pesquisas recentes da Antarctic Science revelam descobertas surpreendentes sobre os ecossistemas únicos que habitam esse ambiente extremo. Imaginem só. O gelo antártico preserva DNA de milhares de anos atrás, como uma cápsula do tempo congelada. As anomalias encontradas são simplesmente impressionantes, desde formações peculiares captadas pelo Google Earth até vestígios arqueológicos preservados pelo frio intenso. Cada descoberta nos traz mais perguntas do que respostas. Vocês sabiam que existem mapas antigos mostrando a Antártida sem gelo? É algo que intriga pesquisadores até hoje. E o que dizer do famoso Tratado Antártico, assinado em 1959 por 12 nações e que hoje conta com 55 países membros? As explorações heróicas também fazem parte dessa história fascinante. Scott, em 1912, nos mostrou a coragem e determinação necessárias para desvendar os segredos do Polo Sul e as bases estabelecidas durante a Segunda Guerra Mundial? Que história intrigante! Os vulcões ativos criam verdadeiros oásis no meio do gelo, como confirmam estudos recentes da Frontiers in Ecology and Evolution. E as crateras podem esconder fósseis de extinções em massa que mudaram para sempre a história do nosso planeta. Mas talvez o mais impressionante seja saber que a Antártida já foi uma floresta exuberante há 90 milhões de anos. Isso mesmo! Onde hoje vemos gelo, já existiu uma selva tropical e os mistérios continuam.
Relatos de OVNIs por tripulações experientes. 675 lagos subglaciais que podem abrigar formas de vida únicas. E tantas outras descobertas que nos fazem questionar o quanto ainda temos para aprender. A Antártida nos lembra constantemente que o desconhecido ainda persiste em nosso planeta. Seu futuro está intrinsecamente ligado ao nosso e as pesquisas continuam revelando segredos que podem ser cruciais para a humanidade. Mas e aí? O que mais estará escondido sob essas camadas de gelo? Que outros mistérios a Antártida ainda guarda? Se você ficou curioso e quer continuar explorando esses enigmas conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Venha fazer parte da nossa comunidade no Discord, onde podemos continuar essas discussões fascinantes. Quero agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam essa série até aqui, especialmente aos nossos apoiadores do canal Jornada da Mente Criativa. Gratidão imensa por embarcarem nessa aventura conosco. Continuem curiosos, continuem questionando e nos vemos na próxima exploração. Um abraço caloroso daqui do nosso cantinho gelado.